A trombose é uma condição que afeta o corpo humano por meio da formação de um ou vários coágulos que impedem o fluxo sanguíneo de fluir. Ao vivo, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o médico cirurgião vascular, Dr. Osmar Max. E você pode enviar, a partir de agora, as suas perguntas. Dr. Osmar já está aqui com a gente. Lembrando que você envia sua pergunta para o WhatsApp do BG. Você sofre de trombose? Conhece alguém que sofre? Suspeita que tem a doença, mas não tem certeza? Aproveite e envie a sua pergunta para o WhatsApp do BG. Doutor, bem-vindo ao Balanço Geral Amanhã. Primeira vez aqui na TV de Sergipano. Sinta-se em casa, acordou cedinho. Imagino que a rotina de médico, vez ou outra, tem que acordar cedo, mas a gente agradece aqui a sua presença para prestar esclarecimento às pessoas. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, principalmente hoje, dia 17, já que ontem foi o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. Vamos tentar esclarecer um pouco as dúvidas dos telespectadores. Um trabalho, um papel social muito importante de levar informação. Informação salva vidas. Então, Dr. Osmar Max aqui com a gente, do The Cause Day Hospital. A gente já tem a primeira pergunta aqui no telão. Vamos então soltar a Márcia dos Santos ligadinha com a gente no bairro Luzia. Varizes provocam a trombose, doutor? Então, chamamos isso de fator de risco de baixo impacto. A gente pode dizer que estudos sobre varizes causar trombose são um pouco controversos. O que temos hoje, certeza, é que a trombose pode sim causar varizes, chegando a ser uma das possíveis complicações, se não a mais comum, chegando a causar muitas vezes até úlceras nos pacientes. Por isso, se tiver dores, incômodo, importante estar atento e procurar o seu médico. Importante, então, estar atento. Vamos à próxima pergunta, então. 7 horas e 12 minutinhos, hoje tirando as dúvidas sobre trombose. A Daniele Freitas está ligadinha com a gente no município de Maruim. Alô, população maruinense. Que coisa boa ter a audiência de vocês. A gravidez é fator de risco para a trombose, doutor? Então, isso é uma dúvida muito comum no nosso consultório, né? A gravidez, sim, é um fator de risco. Dentre muitos motivos, a questão hormonal faz com que chegue a ser 4 vezes maior a prevalência de trombose em pessoas em gestantes, né? Isso é muito importante porque nós podemos em risco não apenas a vida da mãe, mas a vida do bebê. Caso o paciente tenha dor, cansaço, peso, deve sempre manter um acompanhamento, ok? E praticar atividade física, uma boa alimentação. Tá bom? Olha aí, praticar atividade física ajuda, né, na circulação sanguínea, né, doutor? Começar o dia fazendo uma caminhada, uma corridinha, né? Importante saber que nós temos 2 corações também, esse de cima e um de baixo, que se chama panturrilha, coração de bar. Quanto mais você exercita a sua perna, mais exercício você faz, você consegue fazer bem ao coração de baixo e ao coração de cima. Evita tromboses e varizes. Olha aí, tá vendo? Tem que cuidar bem, se exercitar. 7 horas e 13 minutinhos. Próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Hoje estamos tirando as suas dúvidas sobre trombose. Paulo César, ligadinho com a gente no bairro Coroa do Meio, aqui na capital. Ele pergunta assim: viajar de avião aumenta o risco da doença, doutor? Então, Paulo, não apenas viajar de avião. Qualquer viagem, desde que é muito tempo em pé ou sentado, nós aumentamos a estase sanguínea. É um dos fatores que podem desencadear a trombose, certo? Importante sempre você evitar ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé ou muito tempo acamado. Fazer exercício, seja no avião você fazer aquela caminhada, a depender, fazer um acompanhamento, porque em alguns casos, alguma profilaxia pode ser necessária, tá bom? O que pode ser necessário, que eu não entendi bem, doutor? Alguma profilaxia. Profilaxia o quê? Prevenção, desde usar meias até uma pequena caminhada, que na verdade você caminhar é a maior forma de prevenir. Você caminhar, deambular, é você mexer sua perninha, não manter ela parada, é a melhor forma de você evitar uma trombose. Seja no avião, aquele intervalozinho que você consegue caminhar, seja aquela parada durante um trânsito ou durante uma viagem longa de carro, que você consegue fazer aquelas caminhadas a cada 1h30, 2.
Vamos evitar. Tem que se movimentar. 7 horas e 15 minutinhos. Lembrando que você já pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp do BG. Na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome, a cidade onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. A interatividade, a participação popular em tempo real. A próxima pergunta é que pode soltar aqui no telão para a gente. A Rafaela Lima ligadinha com a gente em Itabaiana. Alô, Itabaiana, bom dia para todos aí. Só idosos podem ter trombose, doutor, ou não? Então, Rafaela, não. Qualquer pessoa pode ter trombose. Trombose, aparecimento de um coágulo em qualquer veia. A questão é, algumas idades mais avançadas, têm um risco um pouco maior de ter trombose. Mas a trombose, hoje em dia, pode estar presente em qualquer paciente de qualquer idade. Desde jovens até crianças. Mais comum, é claro, em idades mais avançadas, em idosos, tá bom? Entendi. Vamos então para próxima pergunta aqui na tela do BG. No telão do BG, 7 horas e 16 minutinhos. Marina Passos ligadinha com a gente no bairro Industrial. Anticoncepcionais podem causar trombose? Marina, anticoncepcionais podem causar, nós chamamos isso de fator de risco. Pode causar sim. Isso quer dizer o quê? As pessoas que usam anticoncepcional têm um risco maior do que as pessoas que não usam anticoncepcional de ter trombose. Chega a ser 0,05%. E importante é fazer o acompanhamento com sua médica ginecologista. Se você tem algum outro fator de risco, desde obesidade, você não vai parar de tomar anticoncepcional por causa disso. O importante é você manter um acompanhamento e você, caso tenha algum sinal de alerta, que seriam a dor, cansaço, peso, endurecimento da panturrilha, procurar de forma breve o médico. Tem que procurar rapidamente, né, doutor? É isso aí, doutor Osmar, do The Cos Day Hospital, aqui com a gente, participando hoje do Fala Doutor. E olha, tem interatividade em tempo real. Vou falar aqui com a Isabela Cristina, ligadinha com a gente no bairro Lamarão, aqui em Aracaju. E ela pergunta assim, quem já fez retirada de safena ainda pode ter trombose, doutor? Trombose, nós chamamos de trombose venosa profunda. Aquele tipo de trombose que acontece no sistema venoso profundo. A safena, ela se encontra no sistema venoso superficial. Se retirou a safena, você ainda tem o sistema venoso profundo, você ainda tem veias e você ainda pode ter trombose sim. Seja qualquer cirurgia, seja usando anticoncepcional, qualquer fator de risco, você sempre deve estar atenta. Tem que estar atenta, tem que estar atenta aos sinais. Olha só, Isaltina Santos ligadinha também com a gente no Mosqueiro, coisa boa. Bom dia para todos que estão aí no Mosqueiro, aí ligadinhos na TV dos Sergipanos. Ela fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutor Osmar. Eu tinha uma veia grossa na perna esquerda, eu sentia muitas dores, formigamento nos pés. E aí ela conta que fez uma microcirurgia de várzea com espuma. Mas infelizmente não deu certo e as pernas continuam inchadas. É normal não ter dado certo? Qual o procedimento que ela precisa buscar agora? Então, no caso das varizes, nós temos vários tipos de tratamento. Esses tratamentos podem ser desde escleroterapia, usando espuma, laser, cirurgias. Depende de cada caso, depende do tamanho da veia, depende de cada paciente. As varizes que foram tratadas, elas não voltam. O que acontece é que o fator de risco chamado hereditariedade, ou seja, é sua primeira herança. Ninguém reclama de ter olho azul, mas varizes é uma herança que nós muitas vezes temos. O corpo é programado para nascer varizes. Então outras varizes podem nascer com o tempo. Pode ser isso que aconteceu. O ideal é que ela procure um cirurgião vascular para a gente tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Ah, entendi. Olha, tem uma telespectadora aqui, ela conta assim, doutor, tem 46 anos, é fumante, e aí ela relata aqui que sente uma dor na virilha. Essa dor na virilha aparece geralmente do lado esquerdo, e quando ela começa a andar, ela sente muita dor, chega até a mancar. Então, a Ana vai dizer o seu sobrenome aqui para mim, ela está ligadinha no conjunto Fernando Collor. Então, Ana, o importante é você saber que o tabagismo é um fator de risco para a trombose. Algumas toxinas que a gente joga para dentro do nosso organismo chegam no sangue e pode gerar o acúmulo de um coágulo. Então você já possui um fator de risco para a trombose. Não podemos saber se isso chega a ser trombose. Geralmente a dor, o empastamento que a gente chama que na verdade é o endurecimento da panturrilha é um dos principais sintomas. Mas não podemos descartar. Se esse incômodo persiste ou não melhora, procure seu médico.
Tem que procurar, se esse sintoma persiste, tem que procurar um médico. Olha só, a Ângela Figueiredo falou com a gente. Muito obrigada pela sua participação, por sua interação aqui com a gente em tempo real. É muita mensagem chegando, muitas perguntas. Olha a Edivânia ligadinha com a gente no bairro Coroa do Meio. E aí ela pergunta quais são os sintomas da trombose, como é que ela é adquirida. Quem está no período da menopausa, tem como adquirir trombose? Ela também questiona. Sim. A menopausa, as pessoas quanto mais velhas elas vão ficando, quanto o avanço da idade faz com que nós temos muitos fatores de risco. Aumenta o fator de risco idade, aumenta o fator de risco falta de proteção nesse caso, faz com que você tenha um risco maior de ter a trombose. E pode sim ter trombose. Os sintomas mais comuns são dor, muitas vezes relacionada a um inchaço, uma dor de forma repentina que apareceu na perna, e o paciente sente dor, inclusive, ao caminhar. Em alguns casos, o paciente chega, inclusive, a não ter dor e sintoma nenhum. Às vezes, apenas um inchaço ou, às vezes, nada. Se o paciente tem muito tempo acamado, muito tempo numa posição, se tem algum desses fatores de risco, ou se tem uma dor, um peso na panturrilha, geralmente, é importante saber que esse é um sinal de alerta, que ele deve procurar o pronto-socorro ou o médico de forma mais breve possível. Olha, a dona Marluce Santos, ela está ligadinha com a gente. Bom dia, dona Marluce, coisa boa a sua audiência. Fala para mim qual cidade você está, para que eu possa ler aqui a sua mensagem. Ela pergunta, ela gostaria de saber até que idade é possível fazer uma cirurgia de varizes. Se tem uma recomendação, uma idade limite ou não, qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia se for necessário. Então, depende muito de cada caso. Os pacientes jovens, principalmente o público feminino, que é o mais acometido, a gente consegue fazer a cirurgia em toda a idade fértil e até após a idade fértil. Depende muito de cada caso. O paciente pode ser submetido? Pode. Após uma determinada idade, quanto mais idoso, maior vai ficando o risco cirúrgico. Existem alguns outros tratamentos que podem ser realizados, partindo de uma escleroterapia, do uso de espuma ou tratamentos ambulatoriais. Importante saber que vai depender de cada caso. Ela deve procurar o médico, discutir o melhor plano terapêutico para essa paciente. Tem que ser avaliado, né, doutor? Tem que ser avaliado. Cada caso é um caso. E olha, o telespectador Antônio Marcos está ligadinho com a gente no povoado Mangueira. Eu sempre digo, a gente tem uma audiência muito forte nos povoados, nos loteamentos, as pessoas ligadinhas com a gente no interior. Povoado Mangueira, que fica no município de Itabaiana. Bom dia para todos que estão aí no povoado Mangueira. E ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Há uma semana estava sentindo umas pontadas na veia, formigamento nas mãos, e aquela sensação de que às vezes estão doendo muito. Pode ser falta de exercícios ou pode ser trombose ou as duas coisas? O sintoma da trombose, ele é mais localizado. Geralmente a gente vê uma perna, um pé, geralmente um membro. Quando ele fala em dores nas mãos e nas pernas, geralmente nós tendemos a pensar que não seja trombose. Pode ser que seja outra doença. É importante ele procurar um médico para avaliação, tá bom? É importante procurar um médico. Olha a Vanúzia aqui com a gente ligadinha. Tem gente ligando e eu não vou conseguir atender vocês agora, mas muito obrigada pelo carinho. A Vanúzia ligadinha com a gente no bairro Industrial. Gostaria de saber se é normal quando o músculo da panturrilha fica pulsando e se isso é sinal de trombose. Então, esse pulsar pode ser desde o aparecimento de uma cãibra até um vaso. Não chega a ser normal. Se você tem dor, cansaço, peso, se você sente esse pulsar, é importante você procurar por uma avaliação, para evitar que isso se prolongue e a gente conseguir descartar algo mais grave, tá bom? Ok, a gente quer agradecer a sua participação, muitas mensagens, infelizmente por conta do tempo eu não vou conseguir ler todas, mas na semana que vem a gente tem mais quadro Fala Doutor e mais participação de médicos sensacionais, especialistas que fazem parte do time do The Cause Day Hospital. Doutor Osmar, muito obrigada aqui pela presença, espero que você tenha gostado da participação, primeira vez dando entrevista. Vamos aplaudir, Coxinha, ele participando aqui pela primeira vez com a gente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Uma boa sexta-feira a todos, tá bom? Boa sexta-feira, ótimo dia para o doutor Osmar participando com a gente do Fala Doutor.